Olá, tudo bem? Nessa aula nós iremos trabalhar o projeto de ensino médio dentro dessa concepção de uma educação unilateral. Quais são os projetos, que podem ser construídos sob essa perspectiva? A possibilidade de construção do projeto de ensino médio no sentido da unilateralidade que nós trabalhamos na aula anterior, ela exige superar a histórica vinculação com o mercado de trabalho e tornar sujeitos educandos, o centro das finalidades dessa etapa da educação básica. Então a intenção aqui não é formar apenas para o mercado de trabalho, mas ter o sujeito como centro da ação educativa, como centro do trabalho pedagógico, ou seja, desenvolver-se educando, desenvolver-se sujeito é a prioridade nesse projeto de ensino médio dentro da perspectiva da unilateralidade. O ensino médio, gente, ele teve ao longo da sua história sempre centrado aí no mercado de trabalho. A criança, o adolescente, ele estuda para que ele possa ter conhecimentos para trabalhar no mercado de trabalho. Então, o mercado de trabalho acaba sempre sendo a finalidade do processo educativo. Então, quando nós pensamos que quem conclui o ensino médio sempre está à procura de um emprego logo após a conclusão desse ensino médio, nós estamos entendendo que a função maior de todo o processo educativo é formar para o trabalho. Quando nós falamos isso, não é apenas quem terminou o ensino médio e já vai procurar um emprego, mas também nós temos relações imediatas, ou seja, relações em que o sujeito termina o ensino médio, ele vai para o ensino superior, ele tem esse privilégio de ir para o ensino superior e para após isso ir para o mercado de trabalho, ou já está no mercado de trabalho enquanto cursa o ensino superior. Nesse último caso, a finalidade imediata do ensino médio acaba sendo o vestibular. Todo o ensino médio, toda a educação fundamental, ela é voltada para o vestibular, para que se possa ingressar no ensino superior, para que se possa entrar no mercado de trabalho. Ou seja, da mesma maneira, entrar no mercado de trabalho acaba sendo o foco de todo o processo educativo, mesmo quando nós colocamos aí que a educação é para ingressar no ensino superior. Eu não sei se você percebeu, mas em nenhum desses dois casos a finalidade imediata do processo educativo esteve centrada no sujeito como um sujeito de direitos, um sujeito como um sujeito de necessidades, de potencialidades. Sempre foi pensando em quem? No mercado de trabalho, porque vale reforçar novamente, e vamos reforçar isso durante todo o curso, que a educação ela está sob a ótica do sistema capitalista que visa a formação de um trabalhador, de um operário, para que possa produzir lucros e alargar essas margens de lucro para esse capital. Então, sente-se falta aqui de um processo educativo que esteja centrado no sujeito, para formar o sujeito, para formar o cidadão. Então, o artigo 22 da LDB, ele vai colocar o aprimoramento da pessoa humana como uma das finalidades da educação básica. Percebam que lá nesse artigo 22 tem aprimoramento da pessoa humana como finalidade da educação básica. Mas o que é que nós entendemos aí por aprimoramento? Fica aí um pouco solto, Mas cumprir essa finalidade de aprimorar o sujeito, pensando que essa lei está falando de aprimorar no sentido de formar em suas amplas capacidades, vai ser necessário retirar o mercado de trabalho desse foco principal do projeto educacional do ensino médio e colocar sobre os sujeitos esse protagonismo, essa atenção tão grande. Então, não é interessante se pensar em sujeitos abstratos, em sujeitos isolados, mas sim em sujeitos singulares que fazem parte de um contexto maior, cujo projeto de vida ele se constrói pelas múltiplas relações sociais, na perspectiva aí da emancipação humana, de uma autonomia crítica, de um sujeito que seja emancipado, que ele tenha uma autonomia cognitiva, uma autonomia intelectual de compreender a realidade dele. Só que isso só pode acontecer à medida que os projetos individuais eles entram em coerência com um projeto social que é coletivamente construído. Enquanto o sentido da educação, do projeto pedagógico estiver voltado para formar um profissional, para formar um operário para o mercado de trabalho, essa conquista ela não vai conseguir obter êxito, Então, a Marise Ramos, autora do texto Concepções de Ensino Médio Integrado,
ela vai colocar aí o foco na discussão sobre a finalidade do ensino médio, ou seja, qual a intenção desse ensino médio? Esse ensino médio serve para quê? Ou ainda, para quem é esse sentido de ensino médio? Para o sujeito, para o conhecimento, né? Então, o sujeito, ele tem uma vida, ele tem uma história, ele tem uma cultura. Esse sujeito, ele está sendo levado em consideração. Quem tem necessidades diferenciadas, mas luta aí por direitos universais, é uma dessas perspectivas quando nós pensamos a educação dentro desse processo educacional sob a perspectiva da unilateralidade. Os conhecimentos, eles são construídos socialmente ao longo da história, como nós já vimos, e constituem um patrimônio da humanidade. Né? A humanidade, ao longo do tempo, ela vai acumulando após geração, os conhecimentos que vão de forma acumulada, repassando de uma geração a outra. E caso esse acesso a esse conhecimento ele seja possibilitado de uma forma integral e não de uma forma isolada, de uma forma fragmentada, com certeza o sujeito ele será um sujeito potencial, um sujeito crítico, um sujeito autônomo, um sujeito emancipado socialmente, que tem a autonomia de decidir o que ele quer, da forma como ele quer e que pode contribuir com a sociedade de uma maneira coletiva. É preciso então construir um projeto de ensino médio que supere essa dualidade entre uma educação específica e uma formação geral, para que a formação específica ela esteja vinculada à formação geral de uma forma indissociável, né? De uma forma que não seja possível separar. Então, quando o foco é tirado do mercado de trabalho e vai para o sujeito, nós vamos ter sujeitos que vão ser formados em sua totalidade, superando aí essa barreira que tem entre essa divisão de uma educação geral e de uma educação específica. Então, vai ser possível desenvolver possibilidades formativas que vão contemplar aí múltiplas necessidades socioculturais, múltiplas necessidades econômicas dos sujeitos, né, que vão se constituir aí adolescentes, jovens, adultos, independente da idade. Esse projeto do ensino médio, dentro dessa perspectiva unilateral, ela não fica restrita ao ensino médio. Ela pode ser aí distribuída tanto para o ensino fundamental, para o ensino superior, que também muitas vezes fragmenta essa questão da formação geral, da formação específica, reconhecendo não apenas como trabalhadores, mas sim como cidadãos, né, como sujeitos de direito no momento em que eles cursam o ensino médio, e não apenas como potenciais operários. E isso vai implicar o direito de garantir o acesso a todo o conhecimento que foi acumulado durante a história, né? Isso aí é tomado em sua historicidade sobre uma base unitária que vai sintetizar humanismo e tecnologia. Então nós vamos ter o ser humano se apropriando da tecnologia para gerar mais resultado, para gerar mais conhecimentos, né, para sobreviver. Então a ampliação dessas finalidades, tirando o foco apenas do mercado de trabalho, vai ter aí uma ampliação dessa formação para o sujeito, uma ampliação cultural, uma aprofundação dos estudos, só que isso acaba sendo uma utopia a ser construída coletivamente. E quando eu falo utopia é porque é um objetivo, mas tão longe de ser alcançado que apenas a busca por esse ato, né, por essa finalidade, já é bastante para o momento em que vivemos no Brasil. Lembrando que tudo isso que nós estamos vendo já era discutido há mais de 20 anos no Brasil. Esse texto ele foi escrito em 2007, já faz mais de 10 anos, e as reivindicações continuam as mesmas. Para isso, nós vamos precisar primeiro pensar o trabalho como princípio educativo no ensino médio, antes de considerá-lo como prática estritamente produtiva, pela qual se busca garantir materialmente a existência cotidiana no sistema capitalista, e ainda mais, conceber um projeto unitário de ensino médio, um projeto que tenha finalidade como o efetivo desenvolvimento do sujeito para compreenderem o mundo, construírem seus projetos de vida mediante relações sociais que enfrentem aí as contradições do perverso sistema capitalista que explora os trabalhadores sempre buscando aumentar suas margens de lucro. Então, é preciso ter aí uma educação que vise a emancipação humana por meio da transformação social. Então,
se deve-se claro, contudo, que o trabalho ele pode ser assumido como princípio educativo do trabalho, né? Mas também pode ser admitido numa perspectiva do capital, mas também pode ser admitido aí na perspectiva do trabalhador. Então, é importante que se compreenda primeiramente o trabalho humano em si, como um meio pelo qual o homem transforma a natureza e se relaciona com os outros homens para a produção da sua própria existência. Então, o trabalho como uma categoria ontológica, como nós vimos na aula anterior, que é a essência do ser humano, que tem como finalidade a sua própria sobrevivência e para isso se interage, né, com a natureza para a satisfação dessa necessidade, nós temos aí esse caráter ontológico. Já o trabalho assalariado, ele vem a ser a forma específica da produção da existência humana sob o capitalismo. Do ponto de vista do capital, a dimensão ontológica do trabalho ela é subsumida à lógica da mercadoria. Assim, assumir o trabalho como princípio educativo na perspectiva do trabalhador implica superar a visão utilitarista, reducionista de trabalho, implica inverter a relação situando o homem e todos os homens como sujeito da sua própria realidade. Então, esse é um processo coletivo, um processo organizado de busca de transformação dessas relações sociais capitalistas que são desumanizadoras, logo elas são deseducativas. Então, nós temos aí também a consciência crítica, que é o primeiro elemento desse processo que permite perceber que é dentro dessas adversas relações sociais, que se pode construir outras relações, né, onde o trabalho ele se torne manifestação da vida e, portanto, ele seja educativo e não deseducativo, como acontece lá nas práticas capitalistas desumanizadoras. No ensino fundamental, o trabalho ele deve aparecer de forma implícita, isso é, em função da incorporação, né, das exigências mais genéricas da vida em sociedade, enquanto no ensino médio, os mecanismos que vão caracterizar o processo de trabalho, eles precisam ser explicitados. O trabalho como mediação da relação entre ciência e produção, ele deve ser compreendido como uma forma mais concreta pela qual se realiza historicamente a produção e a reprodução material e espiritual da existência humana. Então, no ensino fundamental, o trabalho ele vai ser implicitamente colocado para a turma. Os alunos eles vão ter acesso a entendimento do trabalho como princípio educativo, mas sem ser tão explícito a questão do trabalho como econômico. Já no ensino médio, em que o aluno ele já tem uma determinada maturidade e determinados conhecimentos, é possível ser mais explícito quanto ao trabalho nesse viés econômico. Compreender o trabalho dentro dessa perspectiva crítica vai trazer a seguinte concepção, que o trabalho ele é um meio social de produção da existência. Isso vai significar que, para que a humanidade exista, todos têm que trabalhar. E se alguns não fazem isso, é porque vivem da exploração do trabalho de outras pessoas, né? Então, esses vão ser chamados mamíferos de luxo. São pessoas que não precisam trabalhar porque eles sobrevivem da exploração do trabalho de outros. Porque, teoricamente, dentro da perspectiva ontológica, para que todos vivam, todos precisam trabalhar. Mas se alguns não trabalham e vivem, é porque eles vivem da exploração de alguém que trabalham por eles e pelos outros. No ensino médio, além do sentido ontológico, também é muito importante se compreender o sentido histórico do trabalho, né? Que tem aí uma importância enorme. É nessa etapa da educação básica que se explicita mais claramente o modo como se relaciona o sujeito e o processo de trabalho, ou seja, é quando o jovem ele começa a se enxergar como um profissional, a ter uma recolocação, uma colocação nesse mercado de trabalho como categoria econômica, e que ele precisa trabalhar para ganhar dinheiro, né, uma remuneração em troca da força de trabalho, do tempo de trabalho, da hora de trabalho, para que ele possa sobreviver.